Olá pessoal, tudo bem? Tarcísio Prado aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer a atualização da obra das kitnets aqui da Zona Sul. A última filmagem que eu fiz está dando exatamente 30 dias, então hoje eu vou mostrar para vocês tudo o que aconteceu desde a última filmagem. Vamos lá? Bom, então aqui estamos, né? O fato principal que aconteceu desde a última filmagem foi a laje dos mezaninos, né? Que a gente conseguiu bater elas ontem, né? Então, um intervalo aí de 30 dias para poder bater as lajes dos 5 mezaninos, né? Só que nesses 30 dias choveu muito, essa que é a verdade, né? A gente teve aí praticamente uns 10 dias aí de chuva mais intensa. E aqui, né, como vocês podem ver, o problema da chuva é trabalhar no último pavimento, né? Mas já tem coisa que foi sendo feita, né, durante esses dias chuvosos, que é a parte de reboco, né, que eu vou estar mostrando para vocês. Também a parte de recorte das caixinhas de energia, né, essas coisas que a gente acabou adiantando para não perder os dias, né? A minha previsão inicial era de levar 20 dias para poder bater a laje dos mezaninos, porque são meia lajes, na verdade, né? Meia laje, né? Enfim, acho que é assim que fala, né? Meia lajes. Não, são meia laje. É isso mesmo. Então o que acontece? São lajes de mais ou menos 11 metros quadrados, né? Então são lajes menores. Então, obviamente, apesar de serem 5, eu estava prevendo que seriam mais ou menos 20 dias para a gente fazer isso. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas coisas que aconteceram, né, durante esse período. Uma delas é uma decisão que eu tomei de estar fazendo um fechamento aqui, ó, do nosso poço de luz. Eu vou mostrar a imagem aqui na tela para vocês. Obviamente não no térreo, né? A gente está no térreo agora. Mas o primeiro, o segundo e o terceiro pavimentos, eles têm acesso a 3 grandes postos de luz, que é para trazer toda a parte de iluminação e ventilação para as unidades, através das áreas de serviço e dos quartos, né? Só que a gente ia ter uma questão de privacidade, porque ia ficar muito exposto ali, né? Principalmente a janela do quarto, como vocês podem ver na imagem, ela ficaria muito exposta, né, com os nossos vizinhos dos lados aqui. Então eu acabei decidindo comprar essas venezianas de concreto, ó, tá vendo? Que já estão aqui. Vou passar as informações dessas venezianas de concreto para vocês aqui na tela, para vocês verem quanto que eu paguei, o tamanho delas e tudo mais. E eu vou fazer um fechamento dos postos de luz com elas, né, que eu acho que mantém a ventilação e dá uma quebrada, ó, ó, aqui dá para ver, tá vendo, ó? Ali para cima, ó, a gente já começa a ter problema de enxergar o vizinho. E ainda nesse posto de luz, ainda não é tão aberto, mas os outros postos de luz que eu vou mostrar lá de cima são bem abertos, né? Então, com isso, eu acredito que a gente vai resolver o problema da privacidade. Acho que até na hora de alugar as unidades, né? Quando a pessoa está lá pesquisando e tal, vai lá no quarto. E do quarto, né? Ela olha o vizinho ali, o quintal do vizinho, a janela dos vizinhos, né? Eu acho que pode atrapalhar um pouco. Como eu quero eliminar todas as arestas, todas as possíveis dificuldades na hora da locação, para tornar o processo o mais automático possível. Então esse foi um investimento que a gente fez, que eu espero que compense, né? Que valha realmente a pena, né? Bom, aqui vamos subir. Eu sempre gosto de gravar na hora do almoço aqui do pessoal, né? Sempre faço isso, que é para não atrapalhar e para ter menos ruído aí na hora de fazer a gravação, né? Vamos subir aqui para o nosso primeiro pavimento. Aqui no primeiro pavimento, vocês já vão começar a ver, vamos para a última unidade. Eu marquei as unidades com número, né? Porque agora começa em breve, né, os acabamentos. E aí é uma forma da gente poder se encontrar aqui, né? Essa é uma outra coisa que me perguntaram no Instagram, né? Qual que foi a premissa, né, que eu adotei para fazer a marcação dos números. E eu acabei fazendo de acordo com o que é feito nos prédios, né, de uma forma geral. Lá embaixo, por exemplo, é a 7. Aqui em cima, como é o primeiro pavimento, eu coloquei 17. Pavimento de cima, 27. E no último pavimento, 35, né? Porque no último pavimento
tem menos unidades, que são os lofts, né? Então eu usei esse conceito, que acho que fica mais fácil, né, para você poder depois localizar as unidades, né? Eu achei melhor do que fazer simplesmente sequencial, né? Que você nunca sabe qual o pavimento. Então aqui, ó, por conta das chuvas, a gente começou a adiantar algumas coisas, né, que eu faria só depois de bater a última laje, que é a laje do nosso telhado, né, que é a que está faltando. Então a gente já começou a fazer o reboco aqui das áreas externas, né, que aqui é a lavanderia, tá vendo? Já foi feito o chapisco, o emboço e o reboco. A gente coloca gesso liso somente na parte interna, né? E exceto área de serviço e banheiro. Ó, aqui já é um poço de luz. Aqui o meu vizinho já tem esse elemento vazado dele mesmo, né? A gente vai colocar mesmo assim o nosso elemento vazado. Então aqui a gente vai requadrar, né? E vamos subir, né? Para fazer esse enchimento aqui, ó, tá vendo? Vai ficar o enchimento. E aí aonde tem o elemento vazado dele, eu vou subir o meu em paralelo. Ah, mas ele já tem elemento vazado, por que você vai subir o seu? Bom, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã ou depois aqui. Amanhã ou depois o meu vizinho quer tirar o elemento vazado, ele vende a casa, eles querem fazer alguma coisa, eu não vou entrar em obras por conta disso. A hora da obra é agora, né? Então eu preferi já fazer isso aqui. E aí para cima, ó, nas unidades lá de cima, dá uma olhada. Inclusive a janela do meu vizinho está naquela altura lá. E se eu não fizesse o fechamento, ó, a janela do outro quarto, que seria o problema, né? De estar bem de frente, né? Então a gente vai subir esse elemento vazado que eu comprei, essas venezianas de concreto, e acho que vai ficar legal, vai ficar bom. A gente não vai perder a ventilação, que é o mais importante. Então aqui, ó, já fizemos também os rasgos, né, para colocar todas as caixinhas, né, para deixar tudo preparado para o gesseiro. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Aqui a parte do banheiro, né, que a gente também faz o reboco. Não gostamos de usar gesso nas paredes do banheiro, olha lá, né? E aí já falando um pouquinho sobre a questão do gesso, enquanto eu vou andar e mostrar lá na frente como é que tá para vocês. A questão do gesso, eu já tenho, né, um fornecedor de gesso, claro, eu renovo as cotações e tal, mas assim, é um cara que tem um preço muito bom, eu confio nele, porque gesso você não pode ir somente pelo preço mais baixo. Se você não tiver referência de serviço, você acaba gastando mais depois para arrumar. Fora a dor de cabeça, né? Então eu já tenho um fornecedor meu das minhas obras, ele é muito bom no trabalho dele. E a gente agora está correndo com a cotação das portas, né, e das esquadrias, porque isso precisa estar instalado antes, né, para que o gesseiro possa vir e fazer o trabalho dele, né? E aí o que acontece? Aqui eu quero fazer no teto uma preparação antes de se passar o gesso liso, né? E como que a gente faz isso? É o ponto de aderência. O que é o ponto de aderência? É você preparar essa superfície do teto, né? Tá vendo que a laje nossa é com EPS, né? Laje de isopor, para que ele possa receber o reboco de gesso liso. Se você aplicar direto, como eu já vi muita gente fazendo, tem até vídeo no YouTube ensinando como que você aplica o gesso liso, né? Direto no teto, né? Então realmente é um problema, porque ele pode desplacar, ele certamente vai rachar, né? Então não é a forma correta, né? A forma correta é você comprar bianco, que é uma espécie de um adesivo, né? E aí você, junto com o bianco, eu gosto de trabalhar com argamassa AC2, ao invés de cimento e areia, né? Eu prefiro. Eu acho que dá uma liga melhor, rende mais, e você até gasta menos também. Então, você faz um preparo que parece uma textura, né? Você mistura o bianco junto com o pozinho da argamassa, né? E ele fica quando ele tiver numa consistência de textura, aí você pega o rolo de pintura, e aí você aplica no teto. Feito isso, né? Espera secar. No dia seguinte você já pode aí sim entrar com gesso liso direto, tá? Isso é muito importante de se fazer para que você não tenha problemas no futuro com relação a desplacamento, enfim, todas essas coisas que eu já passei para vocês. Então aqui, ó, no primeiro pavimento, vocês percebem, né, que já está tudo rebocado, tudo certinho. Colocando as portas aqui, o gesseiro já pode entrar, as portas e janelas, né? Falando sobre portas e janelas, né, que é o que eu estou correndo aqui, né? Eu já tenho 3 cotações. Estou esperando a 4ª cotação para poder fazer o fechamento já nesse final de semana, né? Eu já quero encomendar, porque a gente está no final do ano, né? Então essa é praticamente a última semana. Tem muitas fábricas que fecham, depois retomam só na 2ª semana de janeiro. Eu quero já fechar isso agora,
Por quê? Porque a gente já está começando a subir a alvenaria para preparar a nossa última laje. Tem ainda um pouco de reboco para fazer aqui, mas se eu já tiver com portas chegando e o empreiteiro instalando essas portas e janelas, e a gente vai fazer por pavimento, o gesseiro já pode entrar. Então a minha ideia é fazer as 7 unidades aqui do primeiro pavimento primeiro, né? Eu vou precisar de 7 portas de entrada, 7 portas de banheiro, 7 portas balcão, enfim, fazer nessa quantidade primeiro, quem instala, e o gesseiro começa. E aí a fábrica pode ir me entregando as outras esquadrias na sequência, né? Dessa forma a obra não para, você tem um rendimento maior, enfim, então tem que se pensar em tudo isso, né? E aí, um detalhe interessante que eu estava dando uma analisada nos projetos ontem, e aí até conversei com a minha esposa, conversei também com os pedreiros aqui, aliás, uma dica que eu dou, gente, converse com o seu empreiteiro, converse com os pedreiros que estão aqui desde o início, que conhecem o seu projeto, porque eles sempre dão ideias maravilhosas, de verdade mesmo. Eu pego muita coisa bacana, muita ideia legal de coisas para fazer com eles, né? Porque o pessoal está aqui no dia a dia, eles têm cabeça diferente, né? Pensam de outra forma em relação ao seu pensamento, que é natural, né? Cada um pensa de um jeito. Então não deixem de coletar ideias, né? Do pessoal que trabalha com vocês também. E aí qual que foi a minha ideia aqui? Eu pensei, nessas unidades da frente, que são as unidades que tem a varanda, né? Tá vendo aqui, ó? Tem a varandinha aqui na frente, a sacada, né? E são as únicas unidades que não tem acesso ao posto de luz. Tá vendo? Aqui não tem posto de luz. Aê, Zezinho, te achei aqui, hein? Olha lá o Zezinho. Só descansando. Vai ver eu? Você vai ficar famoso aí, ó. Vai tá ver vendo? eu? Você arrumou uma caminha boa aí, hein? Vai ver eu aí? Já estamos vendo. Caramba, Tarcísio. E vai ver meu cachimbo? Falei que eu gosto de pegar eles na hora do almoço, olha lá. Pra azar do Zé, acabei achando ele aqui. Mas olha só que bacana. Aqui não tem, essas unidades da frente não tem acesso ao posto de luz. Então aqui é a área de serviço, só que a ventilação da área de serviço é esse janelão aqui gigante, né? Essa janela aqui, ela tem 1 metro por 2, tá vendo? 1 por 2, ela é bem grandona, né? Que vai ser uma Maxim Air, então ela vai ter essa parte de baixo aqui, uma bandeira fechada, né? E ainda assim sobra uma parte bem grande, né? Pra gente poder abrir e fazer toda a ventilação. E aí eu tava pensando, eu falei, puxa vida, né? Eu vou ter uma porta-balcão, que na verdade o nome é porta-sacada, né? Que é só de vidro. Eu vou ter uma porta de vidro aqui pra varanda, eu não consigo fugir dela, eu preciso dela, com chave e tudo mais. E aí eu vou ter uma outra porta-balcão pra minha área de serviço, né? Que estava no projeto. Então eu, conversando com o pessoal, eu acabei eliminando aqui. Então, eu tirei essa porta-balcão daqui. A gente não vai ter mais porta-balcão daqui. Então, vai ficar o ambiente integrado, né? Claro que aqui vai ter a porta de fechamento, né? Para poder fazer a instalação do gás, né? Quem me acompanha desde o início sabe que a Comgás aqui exige que para fazer a ligação do gás, o meu quarto seja separado por porta, né? Então, aqui eu vou fazer uma porta de correr, que eu já estou cotando também. Ela vai correr para dentro de uma bandeira de gesso, de drywall, perdão, que vai ter aqui. Então vai ficar bem legal, é uma porta de R$400, já com toda a ferragem, né, para poder correr dentro do drywall. Vou pintar ela de branco, né, é uma coisa também que eu acabei tomando essa decisão, né, de fazer toda a parte de madeira aqui, que é a porta de entrada, banheiro e a porta de correr dos quartos, na cor branca, pintado, né, que acho que fica mais moderno, né. Mas aí voltando à questão aqui da porta-balcão que estava previsto lá, eu tirei. Então a gente vai economizar nessas unidades aqui da frente e vamos fazer tudo integrado. E aí você pode perguntar, mas e aí? E à noite, né? Como é que vai ser e tal, né? Vai entrar muita claridade e tal. Aí a gente vai trabalhar com blackout. O custo do blackout hoje, ele caiu muito, né? Então eu posso colocar blackout aqui nessa janela, né? Que essa porta sacada que vai ter aqui para a varandinha. E obviamente eu precisaria também comprar um blackout para esse janelão da área de serviço. Porque como aqui não vai ter separação mais, né? Então eu precisaria disso. Ainda assim mantive a janela aqui, né? Que acho que é legal manter essa janela, que a gente vai fazer com persiana normal. E é assim que a gente vai economizar um pouco nessa questão que eu acabei de falar para vocês, né? Tem umas outras mudanças também que eu vou fazer. Mesma coisa, ó. A maior parte das unidades, essa aqui já tem acesso a um posto de luz. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem aqui acesso, né,
ao posto de luz. E aqui a gente vai ter no projeto estava aqui uma porta balcão tradicional, com 3 folhas, né? Sendo uma delas de vidro e as outras 2 folhas de veneziana, para você poder fechar à noite, ficar escuro, igual são também as janelas, né? Você tem sempre uma folha de vidro e 2 de persiana. Só que aí, para economizar, e é uma boa economia, eu mudei também o projeto aqui. Aqui eu vou trabalhar com porta sacada, que são aquelas portas que são só 2 folhas de vidro. E aí você pergunta, poxa, mas é a pessoa para dormir à noite? Tudo bem, a janela ela consegue escurecer com a persiana. Mas e aqui? Como é que vai fazer? Visto que aqui todas as nossas áreas de serviço vão ser áreas de serviço e varanda. Então aqui a gente vai ter apenas um guarda-corpo. Um guarda-corpo igualzinho o das sacadas tradicionais, um guarda-corpo de ferro, né? Com mais ou menos 1 metro de altura. Então aqui vai ficar com bastante luminosidade à noite. Aí a gente vai colocar também as cortinas com blackout. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Tá vendo? E aí com isso eu economizo. Lembrando que, na verdade, eu já ia utilizar essas cortinas de blackout, de qualquer jeito, porque fica mais bonito, né, você ter uma cortina ali. Tudo bem que se eu tivesse um fechamento de persiana da própria porta, da porta-balcão, talvez eu não precisasse do blackout em si, né, poderia ser só uma cortina. Mas, gente, fica muito feio, assim, eu acho, né, que fica muito mais apresentável você ter sempre uma cortininha, né, cobrindo aqui as suas janelas. Eu acho que fica mais bonito, não só para as fotos, mas deixa o ambiente mais aconchegante. Então eu já ia investir nisso de certa forma. Então você investe um pouquinho mais para ter o blackout, e aí você tem essas janelas todas de vidro, como são nos hotéis, né? Os hotéis por aí sempre são apenas janelas e portas de vidro, né? Os fechamentos são sempre feitos com algum tipo de tecido, né? Um voal, um blackout, tá? Olha, começou a chuva, hein? Realmente, essa época, olha gente, que novembro e dezembro chuvosos, né? E hoje não estava previsto chuva, hein? Vai atrapalhar a nossa obra lá da Zona Oeste, que está no barro. E hoje mesmo estava um solzão lá, eu passei lá antes de vir para cá. Parece que é uma nuvenzinha só. Hoje não tinha mesmo previsão de chuva. Eu acho que vai logo parar, até porque eu quero mostrar para vocês as lajes aqui que a gente acabou de concretar do mezanino. Então aqui nós estamos no segundo pavimento. O segundo pavimento a gente já começou a fazer o reboco externo, né? E algumas unidades, ó, aqui já tem o chapisco e o embolso que está sendo feito, tá vendo? Já começou a rebocar ali. Essa unidade dos fundos aqui já está inteirinha rebocada. Então esse é o estágio, né, que já está com chapisco e algumas já estão com embolso, que a gente faz antes de fazer o reboco, né? Então aqui também a gente já está nesse estágio aí, né? Olha lá. Dá para ter uma boa ideia de como que tá. A gente está começando agora também a já se preocupar com a limpeza da obra, né? Então semana que vem já é semana de começar a trazer as caçambas para cá. Tem muita coisa que vai para nossa obra da Zona Oeste, a parte de madeiramento principalmente, né? Mas tem muita coisa aqui que já começa a ser resto de obra mesmo. Então a gente já vai começar a fazer a limpeza, principalmente do térreo. O térreo é sempre um pouco mais atrasado, né? Porque lá no piso a gente tem que passar ainda tubulação de gás, você tem toda a parte de hidráulica, de esgoto, né, as caixas de gordura, enfim, tudo é feito no térreo. Então o térreo, até mesmo para o gesso, vai ser a última etapa, né? Mas a gente já vai começar a fazer a limpeza, né, para poder deixar a obra mais organizada e começar a preparar já toda a parte de acabamento. Ó, tá chovendo, eu não vou para lá agora, vou esperar passar um pouquinho essa chuva aqui, para poder mostrar para vocês como que tá o nosso terceiro pavimento, que são os lofts, né? Que, olha, estão ficando um brinco mesmo. Realmente está ficando muito legal. Vocês vão adorar ver, porque ele já está com uma carinha, né? Vocês já vão ter uma boa ideia de como que ele está ficando. Ó, enquanto não passa a chuva, eu vou mostrar para vocês essas unidades mais altas, né? Que tem acesso mais alto aos postos de luz. Dá uma olhada, ó. Tá vendo? Aqui é a janela do quarto do meu inquilino, tá vendo? E ali é a janela do meu vizinho. Ainda tá com a tela aqui de proteção que a gente colocou, né? Mas você vê que quando eu fizer aquele fechamento com as venezianas aqui, né? Que eu mostrei, as venezianas de concreto, vai dar uma privacidade bacana e acho que necessária mesmo, né? Olha, outra coisa também muito importante, né? De você já sempre considerar nas suas obras
é que aqui, como é alvenaria estrutural, a gente não consegue fazer os furos, né, nos blocos para fazer as amarrações aqui das vigas, né, para poder encher de concreto, né, os madeiramentos e tal. Então a gente acaba tendo que utilizar muito grampo, né? Então, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é tudo resto de grampo. Olha lá, que é natural, tá? É normal. O grampo você quebra, você usa a parte de cima dele, a parte de baixo você quebra. Só que sempre fica um pouquinho, tá vendo? Ó? Até um pouquinho, um restinho de prego. Então tudo isso daqui a gente vai começar a serrar agora, né? Só que antes de você aplicar o gesso, ou até mesmo o reboco tradicional, né? Quando é uma área externa, você precisa tratar isso daqui, porque senão ele enferruja. E depois aparece no gesso, aparece até no reboco, fica algumas imperfeições aí, né? Visuais. Então eu gosto de passar zarcão. Então hoje eu também trouxe aqui uma lata de zarcão, justamente para o pessoal já começar a serrar, né? Fazer toda a parte de serragem aí desses restos de grampos, que são os ecogrampos, né? Que a gente usa e que é muito legal. Aliás, para quem não conhece, né? É muito interessante o sistema dos ecogrampos, né? Eu vou colocar aqui na tela para vocês saberem o que eu estou falando, que é muito prático, né? Para você fazer a amarração aqui da parte de madeiramento, das vigas, né? Então a gente vai serrar tudo isso, passar o zarcão, e aí ele não enferruja mais, a gente deixa de ter problema. E aqui é o seguinte, o teto, né? Eu acho que no meu segundo vídeo, no terceiro vídeo da obra, eu falei para vocês que eu penso ainda em deixar ele com um acabamento de concreto mesmo, né? Porque tem o desenho das tábuas, né? Que eu acho que fica legal, fica um charme aí, né? E eu ainda não descartei, até para economizar, né? Deixar ele rústico, né? Depois a gente dá uma lixada, né? Passa uma resina, né? Ele fica brilhante, né? E acho que além da economia, eu acho que fica legal também, mas ainda não descartei, ainda não bati o martelo em cima disso. Existe também a possibilidade, né, da gente fazer o reboco tradicional, depois, enfim, passar uma massa corrida aí, porque a área externa eu não gosto de trabalhar com gesso, porque quando chove, por mais que a gente vai colocar umas pingadeiras lá, acaba escorrendo um pouco de água aqui nas quinas, né? E isso pro gesso, obviamente, não dá certo, né? Ó, foi 5 minutinhos de chuva, praticamente passou já. Foi o tempo do pessoal tá voltando agora do almoço aí. Então aqui nós estamos indo pro terceiro pavimento. Umas gotinhas só de chuva aqui ainda, ó, quase nada. Então esse daqui são os lofts. Olha lá. É a menina dos olhos aqui do empreendimento. A minha ideia é fazer a exploração comercial desses lofts, né? Através do Airbnb. Locação por temporada, locação por diária, né? Essa é a minha intenção. Já as outras 21 unidades, que são as unidades tradicionais, né? Os estúdios, né? Aí sim, fazer muito provavelmente, se não em todos, mas na maioria deles, locação tradicional. Então, esses estúdios, eles devem ficar para Airbnb, que eu acho que a gente conseguiria uma rentabilidade maior. Então, olha só, antes de eu mostrar as lajes lá em cima, veja que já tem bastante coisa, inclusive rebocada aqui, né? Essa é a unidade da frente, né? Então, essa unidade aqui, somando a parte externa, que é essa lavanderia que ficou bem grandona, né? Com essa varanda da frente, que também ficou bem grande, ó. Tá vendo? E liga, né? Você vê que ali vai ter uma porta ali, de vidro, né? E ela vai sair aqui na frente. E aí aqui interliga, né? Com a área de serviço. Tá vendo aqui? Então essa unidade, somando tudo e mais o mezanino, a gente está falando de quase 50 metros quadrados, né? Ficou a nossa maior unidade aqui, 50 e poucos metros quadrados, tá? Vou colocar no vídeo aí para vocês. E aí as outras 4 são medidas variáveis também, entre 38 metros quadrados, né? Que acho que é a próxima aqui do lado, tem uma de 42, 44 e a outra também de 40 e pouquinhos metros quadrados, somando tudo. São unidades que no final ficaram com um tamanho assim bem generoso, né? A minha ideia inclusive é fazer churrasqueira aqui, fazer um teto aqui de policarbonato, né? Para a pessoa poder aproveitar essa área também à noite. E a outra alteração de projeto que eu fiz, que eu acho que vai trazer uma economia muito grande também, eu tenho certeza, que é o seguinte: a minha fachada, que eu vou mostrar para vocês aqui, que o arquiteto desenhou, não tinha essa viga aqui. Tá vendo essa viguinha em cima da minha janela aqui, em cima da minha porta-balcão? Não tinha. Então o que acontece?
eu ia ter que fazer, e aqui é tudo de vidro, ó. Aqui é tudo aberto, tá vendo? Vai ficar bem bonita a nossa fachada. Só que se eu não tivesse feito essa viguinha aqui, eu ia gastar muito com ferragem, né? Porque eu teria que fazer aí uma estrutura de ferro, né? Uma viguinha aí, que a gente ia gastar muito dinheiro com isso, para poder apoiar os vidros em cima, né? Sem contar que a minha porta aqui de baixo teria que ser feita sob encomenda, né? E agora não, agora eu estou trabalhando aqui com uma porta, né? Como eu coloquei essa viga aqui em cima, então a gente consegue trabalhar com uma porta de 2 por 2,10, uma porta já padrão, né? Vão ter 3 folhas, as 3 folhas vão correr, né? E aqui vai ser a nossa cozinha, né? Outro ponto também, eu já chamei vários serralheiros aqui para cotar as escadas. E já falei para todos eles, né? Alguns já até me mandaram o orçamento, que eu preciso que eles caprichem no valor, porque provavelmente eu vou passar o prédio inteiro para eles fazerem. Tem muito guarda-corpo aqui, né? Bastante coisa de serralheria aqui, né? E aí o que acontece? Eu chamei 2 serralheiros que eu já conheço, que eu já fiz trabalhos com eles, mas eu achei muito pouco, sabe? Porque é um gasto muito elevado, né? Aí eu acabei utilizando aquela ferramenta que, para quem já está no meu canal há mais tempo, sabe que eu usei para várias situações, inclusive para arquiteto, para engenheiro, né? Uso até para questões de manutenção lá em casa, enfim, eu acho que é uma ferramenta que para algumas situações ela funciona bem, que é o Get Ninjas, né? Então eu usei o Get Ninjas também para serralheria. E abri uma demanda lá, em questão de 20 minutos, eles estão mandando agora 4 orçamentos, né? Antigamente era só 3. Vieram os 4 orçamentos, desses 4, 3 vieram efetivamente aqui fazer a medição e tudo mais. Todos eles têm bastante trabalho. A própria ferramenta, né, do Get Ninjas diz, né, quantos orçamentos eles já fizeram, tem as avaliações, né, dos clientes. E eu já recebi até o orçamento de um deles, que eu gostei muito, que ele é o dono. É uma serralheria pequena, né, que para mim eu acho que é mais vantagem. É claro que depois eu vou querer conhecer um pouco mais, né, a estrutura que ele tem e tudo mais. Mas com ele eu estou fazendo o seguinte: eu vou comprar o material, né, porque eu tenho CNPJ de construtora, conheço os fornecedores, ele vai indicar alguns fornecedores também. Eu prefiro comprar direto e já mandar entregar aqui na obra o material, né? E aí ele entra com a mão de obra dele. Aí a gente economiza frete, ele não precisa, né, se preocupar com a questão de impostos, né, em cima desse repasse do material para mim. Eu acho que vale mais a pena. Não é todo serralheiro que gosta de trabalhar desse jeito, porque eles gostam de fazer na oficina deles, com o maquinário deles, né? E aqui no caso, esse cara topou fazer aqui, né? Então, o preço que ele me passou, e eu já somando uma estimativa de material, essa escada, que vai ser uma escada de ferro, com as pisadas de madeira, ela vai sair por R$ 2.700. Foi o mais em conta que eu achei até agora, tá? R$ 2.700. Eu vou colocar mais ou menos o desenho aí para vocês. Eu cheguei a cotar as pisadas também com o xadrez de ferro, né? Que seria tudo de ferro. Só que é o seguinte, eu não vou economizar nada. Não vou economizar, vai ficar mais ou menos elas por elas, né, em relação às pisadas de madeira. E a questão estética é inferior, né? Você ter uma madeira com uma escada toda de ferro, pintadinha de preto, com os degraus de madeira envernizados, eu acho que fica mais interessante, fica mais bonito, né? Então o que eu tenho hoje de serralheria seria isso, 2.700 já instalado. Eu pesquisei com vários colegas que constroem também, o preço está bom, o preço realmente está muito bom. E a questão da madeira, o que acontece? Eu já fiz algumas cotações também, mas aí tem alguns pontos de atenção aqui, né? O que acontece? Se você for pegar mesmo aquelas madeiras, né, que já são mais envelhecidas, né, já foram tratadas em autoclave, enfim, que não são as madeiras verdes que a gente consegue, né, para construção civil, o custo fica absolutamente exorbitante. É tipo 3 vezes mais caro, tá? Pelo fato dela já não ser uma madeira verde, né? Só que aí eu pensei, puxa vida, né? A gente faz telhado, lá mesmo no meu sítio eu faço muitos trabalhos eu mesmo, né? Eu gosto de mexer com madeira, né? Eu sou um marceneiro amador, tenho a minha oficina lá, gosto de criar, gosto de construir, fazer peças em madeira. Eu sempre trabalho com madeira verde, né? Porque você consegue a preços mais acessíveis, né? E eu sempre lixo ela, eu sempre invernizo, eu gosto de passar stain, né? Que vai direto no veio da madeira, protege bem. Eu nunca tive problema de empenar, né? Mas dizem que, enfim, é natural que haja um certo empenamento quando a madeira é verde, né? Só que o custo é muito mais baixo, né? Realmente é 1/3 do valor. Então eu acabei cotando, né? Primeiro com garapeira,
fiz uma cotação aí em várias madeireiras, né? E a garapeira ainda é um pouco mais cara também. E aí tem também a opção de você fazer no cambará. O cambará rosa que seja, ele é um pouco mais barato, só que ele tem veios, né? Eu acho até que esteticamente fica bonito, eu gosto de veios, né? Eu gosto de pinos, por exemplo, justamente por conta dos veios, né? Só que até por esse motivo acaba sendo uma madeira um pouquinho mais barata, né? Só que, gente, realmente fazia tempo que eu não pegava um cambará na mão, de veio, né? Fui direto na madeireira dar uma olhada, eu acho que vai ficar de bom tamanho. E aí, aqui a gente vai trabalhar com 16 degraus em cada escada. E esses 16 degraus, como a escada ela tem 90 de vão, então você vai ter as vigas de ferro dos dois lados, mais a armação, né, para você poder colocar a pisada de madeira. Então cada degrau aqui vai ficar com 72 de largura por 25 de comprimento. Vai ficar um degrau de um tamanho bom, né? E a cotação que eu tenho até agora é de R$ 38 cada pisada. Essa empresa, né, essa madeireira que está me fazendo por esse valor, eles já me entregam tudo cortado, só que eles não fazem aquele abaulamento na parte superior frontal, que eu acho que fica bonito. Mas aí eu consigo eu mesmo fazer, né? Eu trago aqui a minha lixadeira, enfim, e aí a gente consegue fazer aquele abaulamento, né, que fica bem bonito antes de invernizar. Já é totalmente aparelhada, né? Já entrega totalmente aparelhada, já nos tamanhos certinho, né? Já como se fosse um pré-lixamento, né? Então eu acho que vai ficar bacana. Então aí eu estou calculando, mais aproximadamente, estamos falando aí um pouquinho menos de R$ 1.000, né, dos degraus, mais 2.700. Eu acho que a gente vai gastar aí, talvez até numa negociação, né, uns 3.500 em cada uma das escadas. É cara, né, mas a minha outra alternativa seria fazer de alvenaria, que a minha estrutura aqui, o meu engenheiro falou que essa laje não foi projetada para receber esse peso. Até poderia fazer, né, uma estrutura um pouco mais magra, mais enxuta, mas também aí a gente tem que pensar na diferença, né, o quanto que eu gastaria para fazer uma estrutura de alvenaria e o quanto que eu vou gastar a mais para ter o charme, né? De novo, eu vou estar alocando isso daqui pelo Airbnb, então isso tudo acho que conta muito. E a minha ideia é manter tudo absolutamente locado o tempo inteiro, né? E uma coisa também, só para não esquecer, é um assunto até um pouco, foge um pouco do que eu estava falando aqui para vocês, mas tem muita gente me perguntando aí da outra obra, né? Que a gente está construindo mais algumas unidades lá na Zona Oeste, né? A minha ideia inicial era estar com as duas obras correndo simultaneamente. Mas aí por questões de alvará demorou mais para sair, uma série de outras questões financeiras principalmente, a outra obra está com mais ou menos 8 meses de atraso em relação a essa. De atraso não, né? De defasagem, né? Em relação à obra aqui da Zona Sul. E no final, né, eu acho que é tudo preparado para a gente, né? Deus sabe o que faz, né? Eu estou tendo muito problema de planejamento financeiro aqui, por causa dos custos elevados, né? Várias questões, não só os aumentos que a gente vem tendo aí repetidamente, mas também a questão de projeto, né? Realmente a questão de você trabalhar com edifício, com prédio, né? Eu gastei muito com fundação, como, né, muitos de vocês já acompanharam aí. Então assim, tem uma série de questões que acabaram comprometendo aqui o meu orçamento, né, dos meus sócios investidores para os dois projetos. Então o fato desse projeto aqui estar 8 meses na frente do outro, acabou que vai resolver parte do meu problema, né? Porque eu pretendo terminar a obra aqui com tudo alugado. É isso, eu vou brigar para isso, eu vou correr para isso, começar a fazer as divulgações já próximo, né, de quando estiver pronto, para quem sabe, né, já ter tudo alugado já para o final da obra, né? Então aí com isso a gente teria aí 7, 6 meses talvez de faturamento já acontecendo aqui para poder alimentar, né, o outro empreendimento, porque os sócios na sua maioria são os mesmos lá também, né? Então eu acho que tinha que ser desse jeito e é o que está se desenhando para a gente. Já respondendo as perguntas aí que vários colegas fizeram, né? E aí vamos subir finalmente aqui para terminar o nosso vídeo, mostrar para vocês como é que tá a nossa laje. Hoje é uma sexta-feira, essa laje aqui foi batida na quarta, né? Antes de ontem. Ó, a chuvinha hoje veio aqui para ajudar mesmo, né? Porque vou te falar, hein? A Sabesp que nos atende aqui é difícil. Ela não tem pressão suficiente para a água subir até esse pavimento que a gente está. E só de pensar que a gente ainda tem mais 2,20 metros de pé direito para terminar os 4,90, né, que vai ter o loft, e depois ainda mais 1 metro e pouquinho para a caixa d'água, né?
Então aqui, infelizmente, não tem pressão. Essa é a mangueira que a gente está usando. Às vezes tem pressão, às vezes não tem, né? Eles ficam, acho que, mexendo na torneira deles lá, nos reservatórios, né? E é uma falta de respeito, né, pro pessoal do bairro. Isso para não falar de quando falta mesmo, né? Mas o problema aqui maior não é nem a falta, é a pressão, que é muito fraca mesmo. Então, ó, aqui é a laje do nosso primeiro mezanino. Olha lá, é onde eu estava aqui embaixo mostrando para vocês. Aqui vai ser por onde vai vir a escada, né? Ela vai fazer um leque aqui, né, de 90 graus, e ela vai sair aqui. Aqui a gente vai fazer um fechamento com aquele bloco de 9, que é aquele bloco cerâmico mais estreito, para ocupar pouco espaço, porque aqui, eu vou mostrar uma foto para vocês, aqui vai ser a cabeceira da cama, tá vendo? A cama vai ficar aqui, ó. Deixa eu afastar um pouco para vocês verem melhor, ó. A cama vai ficar ali. Então aqui eu vou fazer um fechamento, né, com esse bloco de 9, né, que fica mais estreitinho. E ali, ó, na parte da frente vai ser um guarda-corpo de ferro, né, que você vai poder enxergar a sala lá embaixo, né? Ó, então aqui são lofts espelhados, né? Então aqui eu estou em cima de um, esse aqui é o outro, ó. Aqui eles estão começando a subir já a primeira fiada toda aqui. Olha lá. Essas foram as lajes que foram enchidas agora na quarta-feira. Olha que bacana. Aqui a nossa área externa, ó. Tá vendo? São as lavanderias. Aqui, ó, o nosso poço de luz. Então aqui, se você pensar lá por baixo, né, que são 7 unidades por andar, a primeira unidade da frente nunca vai ter o poço de luz, a ventilação vem direto da rua, e as outras 6, a cada 2, né, divide um poço de luz, ó, tá vendo? É um poço de luz ali, o outro poço de luz aqui e o outro grudado nele aqui. Então, basicamente é isso. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. O vento tá forte aqui. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo e espero todos no próximo vídeo. Tchau!